Olá! Dificuldade em controlar a vontade de urinar ou a urgência em ir ao banheiro sem conseguir se segurar, bexiga hiperativa ou ainda a sensação de bexiga cheia, mesmo que ela não esteja. Todos os problemas que geram incômodo, insegurança e inconvenientes. A incontinência urinária é uma patologia muito comum que afeta muitas mulheres e homens de várias faixas etárias em todo o mundo. Muitas pessoas nessas condições se isolam, evitando contatos sociais, com medo de perder urina em locais inadequados. E às vezes sofrem caladas por vergonha de falar do problema com os médicos ou até familiares. Há quem acredite que perder urina é algo comum quando se fica mais velho. Será que isso é verdade? Mas qual a diferença entre urgência e incontinência? Quais as causas para essas condições? Por que as mulheres que tiveram muitos filhos tendem a sofrer com o problema? Existe relação entre obesidade, cigarro e incontinência urinária? Quais são as formas de tratamento? Essas e outras questões vão ser respondidas no programa de hoje. Nosso tema, incontinência urinária. Então fique com a gente e participe a partir de agora. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre incontinência urinária, participam conosco hoje os urologistas Dr. Pedro Luiz Nunes, Dr. Antônio Peixoto de Lucena Cunha e o ginecologista Dr. Benito Pio Vitório Secato Júnior. E claro, você. Se você tem alguma dúvida, quer fazer pergunta, comentário ou até dar depoimento sobre o tema de hoje, incontinência urinária, participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Você pode também enviar a sua participação por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês no nosso programa para falar de algo que é extremamente frequente, não é isso, doutor Pedro? Para a gente falar de incontinência, eu acho que seria interessante a gente também definir, começar perguntando o que é incontinência e o que é continência. Muito bem, Márcia. Um adulto saudável produz diariamente de 1.000 a 2.000 ml de urina por dia, né? Isso é, de 50 a 100 ml por hora. E essa urina, se fosse perdendo essa urina, se ela não se acumulasse, isso é, se houvesse uma incontinência, esse indivíduo ficaria sempre molhando, funcionaria como uma torneira estragada. Então, continência é a capacidade que as pessoas têm de acumular essa urina, que é produzida continuamente pelos rins, produz urina continuamente, é a capacidade de acumular essa urina durante algumas horas, habitualmente em torno de 4, 5 horas, é o intervalo comum entre as micções, e urinar quando tiver desejo. Então, continência é a capacidade de acumular a urina produzida continuamente pelos rins. E essa capacidade, ela tem a ver com o volume ou isso também pode variar de uma pessoa para outra? Com o volume de urina, né? Que já está ali armazenado. Sim, pode sim. A gente tem que pensar que a bexiga tem é um órgão oco e ela tem uma função muito social. Porque, como o Pedro falou, se a pessoa ficasse com essa urina solta, ela iria ter inibições, ia ter dificuldades de se relacionar. A urina do paciente mais velho tem um cheiro forte, um cheiro meio desagradável, né? Normal da idade mesmo. Então, essa capacidade varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que conseguem, em média, nós temos aí 350, 400 ml. Tem pessoas que um pouco menos, 200, 250, outros até mais. Isso depende muito do estado emocional, do relaxamento que a pessoa se encontra e tudo. Mas a principal função da bexiga realmente é essa de uma função mais social, de possibilitar uma convivência maior, segurando, sendo um reservatório da urina. A gente falou aqui na abertura que homens e mulheres em várias faixas etárias podem ter incontinência urinária. É mais frequente em mulher do que em homem? Boa noite. Boa noite. Bem, a incontinência urinária ela é muito mais comum em mulheres, por uma série de fatores. Dentre eles? A principal questão é a questão anatômica, né? O fator anatômico. A uretra feminina ela é muito curta. Ela tem em média 4 a 5 centímetros.
e ela repousa em cima da parede anterior da vagina, que é uma sustentação relativamente fraca. Você diz em questão de musculatura? Isso, e tudo? da sustentação fraca, porque há uma abertura, né? O diafragma da mulher é aberto pelo canal vaginal. Então, e fazendo essa relação com o parto, né? Os partos naturais, principalmente os partos de repetição, aqueles partos difíceis, eles podem lesar essa sustentação vesical e causar a incontinência, que é uma das maiores causas de incontinência na mulher. Ah, tá. O problema de partos, às vezes, traumáticos, né? Por lesões, Por lesões. relacionadas com o parto. Tá. Nós vamos continuar depois saber de outras causas, mas vamos então entender, porque eu falei aqui na abertura do programa, falei de urgência, falei de incontinência, falei de bexiga hiperativa, eu quero entender tudo isso, a gente engloba como incontinência, como vários tipos de incontinência urinária, doutor Pedro? Bem, então, incontinência, como eu falei que aqui era continência, incontinência é perder a urina de forma involuntária. Isso é o conceito, né? Uhum. E as causas são diversas, eu acho que não cabe entrar em detalhes das causas menos comuns, né? Mas poderia citar, por exemplo... As mais comuns. Eu poderia citar, por exemplo, fístulas, são orifícios existentes na bexiga, pelo qual sai urina, eles podem acontecer, bexiga submetida à radioterapia, doenças como tuberculose da bexiga, etc. e tal. Mas há dois grandes grupos de incontinência urinária, falando-se principalmente do sexo feminino, que é a incontinência urinária de esforço. É aquela incontinência quando a pessoa tosse, espirra, pula, faz uma ginástica, perde urina. E aqui outro grande grupo, que é a urgência miccional, ou urge-incontinência. Você pode ter uma urgência, é aquele anseio por correr para o banheiro para urinar e não perde. Mas você tem a urge-incontinência, é aquele desejo e não dá tempo de chegar no banheiro e o xixi sai sozinho. Então, acho assim, são esses dois grandes grupos que ocorrem. São os mais frequentes, que não estão... E aquela pessoa, desculpa te interromper, mas e aquela pessoa que, por exemplo, tem a vontade, mas não dá conta de chegar ao banheiro, ela não dá conta de segurar mesmo. A partir do momento que vem a vontade... Isso é a urge-incontinência. Você tem a vontade, segurou, chama urgência. A urge-incontinência vem à vontade e você perde urina. Entendi. Tá? Eu agora gostaria de ressaltar que essa incidência da urge-incontinência, ela tem uma incidência muito semelhante nos homens, né? A incontinência aos esforços, ela é quase restrita às mulheres, há exceções de homens operados, mas a urge-incontinência, esse desejo de correr para o banheiro, ele ocorre em ambos os sexos. Tá certo. Bom, então, as causas para esses dois tipos que são mais frequentes, quais seriam, doutor Antônio? A gente tem que pensar o seguinte, existe uma alteração da fisiologia anatômica e da fisiologia neurológica da bexiga. Então, no caso anatômico, como o próprio Pedro falou, o parto prolongado é o fator direto, número de partos. Isso quer dizer que mulheres que não tiveram parto não vão ter? Não, podem ter também. Por exemplo, uma deficiência de colágeno no local dessa sustentação da bexiga. E as causas neurológicas, que é uma alteração da fisiologia neurológica da bexiga. Essa capacidade de relaxar, e quando a pessoa sente que a bexiga está cheia, ela dá um comando para relaxar a bexiga e está alterado. Ou a bexiga vai contrair de uma vez, que seria uma das causas dessa urgência ou da urge-incontinência. Então nós temos as causas fisiológicas anatômicas e as causas neurológicas. A gente pode também incluir aí algumas causas emocionais, estresse, porque é interessante, quando a pessoa, num momento você ou ouve uma notícia ou tem um impacto, ou passa por uma sensação de medo, a urina ou a bexiga responde rapidamente. Sim, não é? A bexiga está ligada diretamente ao córtex cerebral. Então, o comando, o estresse, a nossa mente que regula tudo dentro do nosso organismo. Inclusive a bexiga, ela pode dar um aumento da aceleração cardíaca, pode dar uma úlcera gástrica e pode causar, inclusive, dores pélvicas, de síndrome da dor pélvica causada por um problema neurológico, de um estresse, de uma angústia. Então, ela pode dar essas causas de incontinência. Daqui a pouco a gente continua, nós vamos falar, inclusive, também sobre diagnóstico, né? Mas no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar sobre a campanha Faço Parte. Se você conhece, está fazendo parte, o nosso agradecimento. Seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão.
Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe conosco do programa com a sua dúvida, sua pergunta ou até seu depoimento. Incontinência urinária é o nosso tema. E o telefone para participar é 3209-0119 ou e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes. Incontinência urinária. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe. Para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Algumas perguntas já chegaram, daqui a pouco a gente começa a responder. Mande a sua para dar tempo de responder no programa. Antes de continuar o debate, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que teve incontinência urinária. Foi a professora de Educação Física Maria Luzia Ferreira, que percebeu os primeiros sintomas da incontinência urinária e logo procurou ajuda médica. No caso dela, a cirurgia foi recomendada. Livre do problema, a professora se sente muito mais à vontade para todos os afazeres do dia a dia. Vamos acompanhar então o caso dela na reportagem de Léo Mendes. A professora de Educação Física, Maria Luzia, sentiu os primeiros sinais da incontinência urinária aos 50 anos de idade. O diagnóstico apontou que excesso de exercícios físicos pode ter sido responsável por desencadear o problema. Eu, como professora de Educação Física, há 30 anos lecionando Educação Física, eu percebi que quando eu fazia um exercício mais intenso, quando eu tinha um movimento mais brusco, aí eu sentia que saía um pouquinho do xixi. Então, aí eu procurei um médico imediatamente. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 25 pessoas sofre de incontinência urinária. São aproximadamente 10 milhões de brasileiros, a maioria mulheres. E ao contrário do que muita gente pensa, o problema pode aparecer em qualquer idade. No caso da professora, foi necessário cirurgia. A minha cirurgia, ela basicamente foi a colocação de uma redinha, embaixo da bexiga, e ela foi acoplada ou fixada, no ilíaco. Eu operei em torno de meio-dia e quando terminou todo o efeito da anestesia, eu vim para casa. Eu fiquei no hospital dia. Livre da incontinência urinária, Maria Luzia aconselha, ao menor sinal de desconforto, procurar o médico imediatamente. Primeiro, por uma questão de saúde. Segundo, por uma questão de higiene mesmo. E terceiro, por uma questão emocional, porque você fica achando que todo mundo está sentindo que você está com mau cheiro, com mau odor. Bom, várias coisas foram colocadas aí. Antes até de falar do tratamento, que no caso dela eu também depois vou querer comentar, outros fatos que ela colocou aqui, principalmente o social, o emocional, eu gostaria que vocês comentassem e cada um salientasse o que achou mais importante na reportagem. Quem quer começar? Eu gostaria de fazer um comentário que parece que foi dito que a atividade física, os exercícios, a levar à incontinência. Eu não acredito nisso. Eu acho que os exercícios físicos criaram precocemente um problema para ela, que ela começou, como ela era uma professora, tinha uma atividade física intensa, e ela começou a perder urina precocemente. Mas a causa não foi com certeza não foi isso. Pelo contrário, a atividade física, a prática esportiva, ela retarda o surgimento da incontinência urinária. Então é bom, não podemos confundir esses conceitos. Então o sedentarismo, nesse caso, é que seria terrível. Com certeza, com certeza. Achei interessante também a forma que ela coloca de que ela se sente mal, que acha que as pessoas estão sentindo. Exatamente. A gente vê muito isso, a pessoa fica inibida, deixa de sair, deixa de ir numa missa, deixa de ir num evento social,
ou então fica usando fraldas e protetores, isso acaba predispondo a infecções urinárias. Isso é uma inibição social da pessoa. Eu acho que a incontinência se torna um problema quando ela começa a inibir a pessoa de fazer as suas atividades. O que é muito comum, né? Muito. A questão interessante é que as mulheres é muito mais comum a incontinência urinária e realmente começa a acontecer nessa faixa etária, Ela já está com a partir 50. dos 50 anos. A menopausa, a queda do estrogênio, né, leva a uma atrofia dos tecidos de sustentação e pode começar a desencadear a questão da incontinência urinária. Eu queria ressaltar o que o Queto falou, que realmente a atividade física ela é benéfica para a incontinência urinária, ela nunca foi maléfica, né? Certo. O sedentarismo é uma causa de... As mulheres sedentárias têm mais incontinência urinária, mas ela começou a ter os sintomas mais ou menos nessa época. E ela disse que procurou o médico, não passou muito tempo com esse desconforto, porque isso leva a uma insegurança social muito grande, né? Sem dúvida. E com certeza o caso dela foi muito bem conduzido, que ela foi feliz com a cirurgia. Nem todo caso é cirúrgico, Isso nós vamos ver depois, né, os tratamentos. mas quando a cirurgia é bem indicada, realmente a chance de sucesso é em torno de pelo menos 90%. Você até citou aqui, porque às vezes a pessoa fica usando, o doutor Antônio, fralda e pode dar até infecção. Algumas mulheres, elas têm até uma cistite ou infecção urinária de repetição. Isso poderia predispor a uma incontinência urinária ou não? A mulher que está com um episódio agudo de infecção, ela normalmente tem urgência e tem incontinência transitória, que a gente chama. Ela vai ficar curada à medida que ela faz o tratamento da infecção urinária. Certo. Mas existem algumas situações que infecções urinárias de repetição pode levar a uma infecção crônica da bexiga, trigonites crônicas, cistites intersticiais, e que isso às vezes é difícil de lidar, difícil de tratamento, felizmente não são as situações mais frequentes. Tá. Mas a incontinência urinária realmente é um transtorno e está diretamente relacionado com a urge-incontinência. Certo. No caso dela aqui, acho que pode ter complicado, assim, confundido, porque vocês disseram, a atividade física não foi a causa. Não. Mas talvez pelo fato dela fazer ou dar aula de educação física, ou ser uma preparadora física, a atividade fazia com que ela percebesse essa perda, talvez por esforço, né? Não a causa, mas o fator que fez aparecer. Com certeza. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico. E como é feito, claro, tem essa queixa, a pessoa chega, mas até para que tipo de incontinência que ou o diagnóstico ajuda a direcionar o tratamento? Tá, então vamos lá. Então, em medicina, geralmente a primeira abordagem é uma abordagem clínica, é uma entrevista da paciente. Então, o diagnóstico da incontinência urinária de esforço, ele é eminentemente, da incontinência urinária, ele é eminentemente clínico, né? É a queixa do paciente, você vai, pela entrevista, você vai discernir se a paciente perde urina principalmente porque ela faz esforços, ou se ela perde urina quando ela tem aqueles episódios de urgência e tem que correr para o banheiro, ou se ela tem as duas coisas associadas, que quase 50% dos pacientes têm os dois problemas associados. Parece, né, a literatura mostra que a incontinência urinária de esforço induz a urgência também. Então, a paciente está sempre, como ela está com medo de perder urina, ela vive uma tensão pélvica maior e isso leva até essa urgência. Então, primeiro, o diagnóstico é clínico, é na entrevista, depois é no exame clínico, no exame que vai se observar se a paciente tem alguma alteração anatômica evidente, tá? E depois evolui-se para o exame que a gente chama de estudo urodinâmico, que é um exame simples, ele é meio estigmatizante. Exatamente, eu estava comentando aqui no blog, às vezes as pessoas falam, o médico indica, você tem que fazer a urodinâmica, a pessoa já entra em pânico e foge. O que eu te disse que é uma bobagem, né? O exame é um exame que dura em torno de 15 a 20 minutos, coloca-se um pequeno catéter no interior da bexiga, acoplado a um computador, e vai se simulando o enchimento vesical
como o habitual da pessoa. E ela vai tendo as sensações, depois faz acoplado sempre a um computador, a um programa de computador, e faz os testes para ver, para se discernir, para ver que tipo de incontinência que é, como que ela deverá ser tratada. Então é um exame, inclusive, muito importante na definição dos tratamentos futuros. É ele que vai indicar se é, por exemplo, caso cirúrgico ou não. A urodinâmica é fundamental na condução do caso, porque ele vai estudar a fisiologia da bexiga, ele vai nos definir como está o funcionamento neurológico e o funcionamento desse assoalho pélvico, no caso da mulher. Algum exame de imagem também, por exemplo, ultrassom, para ver até a anatomia ou não é necessário? Não, existem determinados casos que a gente tem que fazer para avaliar o trato urinário superior. Mas, no caso da incontinência, a gente faz exame de urina rotina, e cultura para afastar a possibilidade de infecção, e a urodinâmica vai nos definir isso. Qual que é a fisiologia, qual que é a causa específica daquela incontinência, e inclusive nos indicar qual a melhor opção terapêutica. Que existem várias técnicas, cada técnica mais específica para determinado tipo, favorecendo mais determinada causa. Nós vamos falar desses E o tratamentos tratamento daqui a pouco. clínico. Mas antes, doutor Benito. O estudo urodinâmico, ele é realmente, atualmente, quase que a última palavra em diagnóstico de incontinência urinária, mas ele é um estudo que tem falhas, às vezes até pela própria tensão do paciente na hora que está fazendo o exame. E hoje, a ultrassonografia está sendo cada vez mais utilizada para comprovar porque clinicamente, às vezes, só para a gente entender, quando a bexiga, a junção da uretra com a bexiga perde a sustentação, ela abaixa, né, com o esforço, e isso seria uma causa de incontinência. E o ultrassom consegue medir isso com precisão. Então, muitas vezes a gente pede até para controle pós-operatório. A gente vê o aumento dessa mobilidade, isso é mensurável e tem os parâmetros que a gente considera quando a paciente tem o que a gente chama de incontinência urinária genuína, quer dizer, aquela incontinência que está relacionada com um problema anatômico, a perda da sustentação da junção da uretra com a bexiga. Daqui a pouco a gente continua esse debate, aí eu vou querer falar sobre os tratamentos. E mais uma vez eu aproveito para te convidar a fazer parte desse bate-papo com a sua dúvida, a sua pergunta ou o seu comentário. Lembrando que o nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Agora um rápido intervalo, mas fique por aí, voltamos já já. Incontinência urinária é o tema do programa de hoje. Você pode participar com a sua dúvida, com a sua pergunta. Várias chegaram, eu já vou começar agora, inclusive. Mas lembrando, para participar, pode ser por telefone ou por e-mail. O número de telefone é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Só que antes de continuar o nosso debate, eu tenho uma dica para você. Sem alcançar a meta prevista, o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 10 de maio a campanha de vacinação contra a gripe nos estados e municípios. Devem se vacinar idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, além das pessoas que têm doenças crônicas do pulmão, coração, fígado, rim, diabetes, imunossupressão e os transplantados. Além de imunizar a população contra a gripe H1N1, tipo que se disseminou pelo mundo na pandemia de 2009, a campanha também quer imunizar a população contra outros 2 tipos do vírus influenza. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade global. Então, vacine-se e pense em saúde sempre. Bom, no bloco anterior vocês explicaram, né, os processos de diagnóstico, como é esse caminho para o diagnóstico. E a partir do diagnóstico é que se chega ao tratamento, quais são os tratamentos possíveis? Doutor Pedro, vamos começar com
Porque vou até adiantar e colocar a pergunta da Vilma, do bairro da Graça, que ela tem incontinência urinária e quer saber se existe um tratamento ou se é apenas a cirurgia. Porque ela quer saber se pode fazer alguma coisa em casa, alguma atividade, se tem medicamento. Bem, Márcia, é importante, antes de definir o tratamento, definir o tipo de incontinência que é. Nós temos, como eu disse, vamos dizer daqueles dois grandes grupos, da incontinência urinária de esforço, né? Incontinência urinária genuína, aquela que o paciente faz o esforço, tosse, espirra, pula, perde urina. Essa incontinência, ela é de tratamento cirúrgico e de êxito muito grande, né? As técnicas evoluíram, conforme foi apresentada aquela paciente da reportagem, ela tem incontinência de esforço. Haviam diversas técnicas, nos últimos 13 anos surgiram as técnicas do tratamento com os slings, que é de sustentação da uretra. Ele pode ser uma telinha sintética, que foi usado dela. Por ela, ou pode ser utilizando o próprio tecido do organismo, que é uma aponevrose, é um tecido tirado do próprio organismo que dá essa sustentação. Então essa é a forma de tratamento cirúrgico mais comum. Há outros tratamentos também. Que é para também, esforço, então. Que é para incontinência urinária de esforço. E você tem outro grande grupo, que são as urge-incontinências. A urgência, a urge-incontinência, que é de um mecanismo por alterações neurogênicas da bexiga e cujos tratamentos são diferentes. Eu gostaria de dizer que na incontinência urinária de esforço, quando ela é bem leve, bem tênue, só quando a pessoa espirra 5 vezes, que a gente considera uma incontinência urinária sob grandes esforços, às vezes o tratamento pode ser conservador, pode usar-se tratamentos com fisioterapia, pode obter melhora, a paciente pode protelar. A decisão da paciente de tratar, de operar ou não, é muito questão de qualidade de vida. Ela vai decidir, mas por quê? Se ela está muito incomodada, está com restrições, então é feito o tratamento cirúrgico. E se tem a urgência miccional, aí que é esse não consegue grupo segurar mesmo, que a gente chama de urgência idiopática, aquela que não tem uma causa, ou a neurológica, que é o paciente que teve um AVC, tem doença de Parkinson, tem um problema neurológico qualquer, aí os tratamentos são um pouco mais complexos e de resultados um pouco inferiores. Certo. Geralmente eles podem ser também fisioterápicos, na grande maioria das vezes medicamentosos, pode ser com a toxina botulínica, né, o Botox, pode ser outro mecanismo com transdutores, então isso vai depender do diagnóstico. Então tem tratamento medicamentoso também. E ela até perguntou que alguma atividade, então é possível, existem exercícios, fisioterapia que pode ajudar, doutor Antônio? Existe fisioterapia, existem alguns remédios. Agora, como o Pedro ressaltando isso, o mais importante é a causa da incontinência dela. Detectar qual que é a causa, porque aí você vai saber qual a melhor conduta a se fazer. A fisioterapia nas fases iniciais, o uso de estrogênio local, em alguns casos de atrofia vaginal, para melhorar a uretra, melhorar o esfíncter da mucosa, na mucosa da uretra, nas pacientes pós-menopausa, costuma ajudar também. Mas o mais importante é saber qual que é a causa. Existem remédios que relaxam a bexiga quando a bexiga é hiperativa, como o Pedro falou, as causas anatômicas e as causas neurológicas. As causas neurológicas nós temos medicamento. E as causas anatômicas, se você não conseguir, não existe uma forma de você reforçar o colágeno, a não ser com a cirurgia, dando essa sustentação. Colocando essa rede, como a gente diz, como se fosse uma rede. É uma telinha específica que a gente coloca. Pode falar, doutor. A incontinência urinária, quando ela tem uma causa clínica bem estabelecida, por exemplo, a paciente está entrando na menopausa, ela tem uma deficiência estrogênica e ela tem um déficit muscular, mesmo que nos casos, não nos casos mais graves, mas nos casos mais leves, a chance dessa paciente curar com o tratamento conservador é grande. E você tem que ir na causa do problema, né? A musculatura, alguma musculatura de sustentação da uretra é a musculatura estriada. Musculatura estriada é aquela que a gente tem controle voluntário, que se você for fazer fisioterapia, você vai reforçar essa musculatura. Então, muitas vezes com o tratamento local e com fisioterapia, o reforço dessa musculatura, você consegue resolver o problema. Mas é uma fisioterapia especializada. Ela tem que ser feita sob supervisão de um fisioterapeuta que tem experiência. Não é nada complicado. Mas a paciente Mas é específico, né? É específico, bem específico. E a paciente tem que estar motivada, porque
se ela ganha o tônus muscular e melhora com o tratamento clínico, ela tem que manter essa fisioterapia. Senão, ela vai voltar a ter incontinência e aí não tem outra solução. E no caso, porque lá no primeiro bloco, quando a gente falou de causas, você disse que às vezes, dependendo do parto, do número de partos ou de alguma trauma que possa haver nesse parto, a mulher tende a ter uma incontinência. Quando é, então, uma incontinência resultante de problemas ou na gestação ou no parto, o tratamento varia ou não? Olha, nessas incontinências resultantes de, que a gente chama de tocotraumatismo, né, traumatismo relacionado com o parto, é mais difícil a resposta ao tratamento fisioterápico, mas ela é possível. Significa que a mulher teve uma perda de sustentação, uma causa anatômica. Quando ela tosse, a junção uretro-vesical, ela cai. E aí o gradiente de pressão, ele não consegue se manter e ela perde urina. Então, nesse caso, a cirurgia também seria uma solução? Nesse caso, a cirurgia seria a solução definitiva. Para aquelas pacientes que não querem operar ou que preferem tentar o tratamento clínico, nos casos que não são mais graves, muitas vezes elas têm sucesso com a fisioterapia específica. Ô, Márcio, eu gostaria de dar uma pequena opinião. O seguinte, a gente tem a diagnose de incontinência urinária, nós estamos falando do tratamento, e no caso da incontinência urinária, de esforço. Né? Então, a gente, durante o estudo urodinâmico ou na própria clínica, a gente consegue graduar. E graduar, por exemplo, de 0 a 3 o grau medindo. Você faz um esforço X, perde. Depois você faz um esforço aqui, não perde, vai subir no esforço até perder. Então isso é mensurável. Então você tem perdas aos pequenos esforços, uma leve tosse, ou você tem perda a altíssimos esforços, 5 espirros seguidos de bexiga cheia. Então assim, isso também influencia um pouco como você vai abordar o tratamento. Né? Agora, daí, mais uma vez, a importância dessa urodinâmica, né? A urodinâmica é importante dizer, por ser um exame invasivo, que ela deve ser feita quando vai se fazer um tratamento invasivo também. Às vezes você pode tomar, quando o tratamento é conservador, o médico pode abrir mão da urodinâmica. Tá? Então, assim, o tratamento, hoje ele é meio padronizado com essas técnicas de suporte, que é as telas, os slings, hoje ele é o padrão ouro dos tratamentos a nível mundial, né? Então, independente do que foi da origem, se foi incontinência por parto, se foi por esterectomia, ou se não foi precedida por nada disso. Tem mulheres que nunca tiveram filho, outros só tiveram cesariana e às vezes tem incontinência urinária de esforço, às vezes grave o suficiente para terem que ser abordadas cirurgicamente. Ele falou aqui esterectomia, vamos explicar o porquê, o que é isso, antes da gente finalizar esse bloco? Bem, toda cirurgia pélvica, há uma relação anatômica muito estreita entre o útero e a bexiga e o canal vaginal. Então, se você, uma técnica que, quando você faz uma retirada de útero, você disseca a bexiga, você mexe na bexiga. E isso pode levar, não é a causa mais comum. A esterectomia não é a causa mais comum de incontinência urinária. Que é a retirada do útero. Mas ela pode levar. E só ressaltar o que o Pedro falou, a graduação da incontinência urinária ela é muito importante. E tem algumas incontinências urinárias que o estudo urodinâmico mostra isso para a gente muito bem, que a gente já sabe que o tratamento dessa paciente é cirúrgico. Ela não tem outra chance a não ser a cirurgia. Mas a gente tem que estar embasado com os exames e o quadro clínico da paciente. Tá certo. Bom, no próximo bloco, então, nós vamos responder as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou, às vezes ainda dá tempo. Liga pra gente, 3209-0119. Ou então mande um e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Incontinência urinária é o tema de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí. Voltamos daqui a pouco.
De volta com o Pense Saúde, agora é hora de responder as perguntas que chegaram de casa. E a Valdete do Santa Teresa, ela não mandou pergunta, mandou um depoimento, que eu falo também que estamos abertos a isso, que eu achei bacana. Ela teve menopausa aos 30 anos, bem precoce, né? Quando começou o problema de incontinência urinária. Hoje ela tem 44 e há 3 começou a fazer pilates, há 3 anos. E ela notou que o pilates melhorou muito e manda um abraço a todos. Nós é que agradecemos a sua participação. Não é uma fisioterapia específica, como você falou, mas para ela ajudou, né? O Pilates ele tem uma característica que ele trabalha muito com o diafragma pélvico. E muitas vezes a gente indica o Pilates junto com a fisioterapia específica. A perda de peso também pode ter ajudado. Pois é, era até uma coisa que eu ia falar. A obesidade, ela tem influência nisso? Tem. Influencia e a gente vê que algumas pessoas, quando emagrecem, melhora bem esse quadro. A Fabiola da Serra, ela gostaria de saber se segurar a urina por muito tempo pode provocar incontinência urinária. Doutor Antônio. Incontinência não, mas provocar infecção, né? Porque fica segurando muito tempo, né? A gente recomenda que, na primeira oportunidade que tiver, procurar esvaziar a bexiga, né? Não deve ficar retendo urina sem necessidade. A Geralda de Santa Efigênia tem 61 anos e tem problema sério com a urina. Ela tomou medicamento, fez tratamento, mas não resolveu. Ela, quando sai de casa, evita tomar líquidos e gostaria de saber o que ela deve fazer. Bem, isso acontece com muita pessoa que já tem esse quadro, evitar beber. Provavelmente, Márcia, ela tem uma urge-incontinência, porque se ela está tomando medicamento, isso foi indicado para ela essa medicação, que a gente chama de medicação anticolinérgica. São os medicamentos, a adesão do paciente ao tratamento não é muito grande, porque eles têm alguns efeitos colaterais, alguns que incomodam, como a boca seca, então a adesão, como eu disse, é baixa. Agora, relatando a questão de bexiga cheia ou de bexiga vazia, o paciente que tem qualquer tipo de incontinência, o paciente ele tende sempre a urinar com muita frequência e manter a bexiga sempre vazia, ingerir menos líquido, porque são formas de se proteger, que ele vai ficar menos molhado. Entendi. A Hebe mandou por e-mail. Primeiramente, quero cumprimentar todos os médicos e a Márcia pelo tema, que é ótimo. Ela gostaria de saber se a prática do Pilates pode ajudar na melhora do assoalho pélvico e manda um grande abraço. Um grande abraço a você e você agradece a atenção e nós agradecemos a participação. Você até chegou a comentar, né, do Pilates. Pode melhorar isso, esse assoalho pélvico, dar mais sustentação? O Pilates ele trabalha grupos específicos de musculatura e o diafragma pélvico é um deles. E poderia ter como um preventivo, né? Também. E o que o Peixoto falou, aqui todas aquelas situações que aumentam a pressão abdominal, obesidade, tosse crônica, as pessoas têm que se cuidar disso, porque essas pessoas têm mais tendência a ter incontinência urinária. E às vezes medidas simples, perda de peso, pode resolver o problema. A Fátima do Sagrada Família diz que quando era criança urinava à noite na cama. E durante a noite ela sonha atualmente que está urinando e quando ela acorda ela já está quase começando a urinar. Ela diz que é uma situação extremamente desagradável e gostaria de saber se existe alguma maneira de evitar isso. Tem, a gente chama de enurese, né, que é a micção noturna involuntária. Existem medicamentos que procuram tentar relaxar um pouco a bexiga. Geralmente está associado, se a gente for olhar, analisar com calma, provavelmente ela deve ter esses sintomas durante o dia também. Só que durante o dia, como ela está acordada, ela dá vontade, consegue segurar e vai no banheiro. À noite ela está relaxada, ela pode perder. Pode ser o início da bexiga hiperativa, pode estar relacionado ao emocional também. O ideal seria fazer uma boa avaliação clínica, que muitas vezes a gente consegue dar o diagnóstico e dar um remedinho, dar uma relaxada. Se está sendo tão desagradável para ela, né? Sim. A Tânia, do Santa Amélia, tem incontinência de esforço e foi diagnosticada a bexiga hiperativa, hiperatividade, né? E disse que os médicos falaram que a cirurgia, no caso dela, não adianta. Gostaria de saber, então, o que poderia ser feito. Interessante. Você falou duas coisas. Ela falou que tem incontinência de esforço e bexiga hiperativa. É muito comum essa associação. 50% dos pacientes que têm incontinência urinária de esforço têm algum grau de hiperatividade vesical. Parece que é secundária a essa incontinência de esforço que causa alguma insegurança. Bem, aí nós vamos falar de tratamento. O tratamento, o que a gente costuma fazer dentro da diretriz de tratamento? Primeiro trata clinicamente a urgência e vê qual foi a resposta clínica. E depois toma a decisão se deve ou não tratar a incontinência de esforço, que é um tratamento mais invasivo, que é um tratamento cirúrgico.
Agora, a bexiga hiperativa, quando ela está associada quando tem as duas coisas associadas, isso não exclui a possibilidade de se fazer uma cirurgia para tratar a incontinência urinária de esforço. Em torno de 50% das vezes, cura-se as duas patologias com a cirurgia. Mas nós médicos nunca podemos prometer, porque tem os outros 50% que não se curam. É comentado? É uma questão assim, muito interessante, porque a avaliação clínica, a avaliação laboratorial com estudo urodinâmico vai ditar, e ela tem que ser muito cuidadosa. Muitas vezes a gente perde tempo, a paciente tem que fazer o diário miccional, são coisas que a gente tem que pegar muitos detalhes, porque às vezes a cirurgia pode piorar. Eu acho que é isso que essa senhora quis dizer. Algumas situações a cirurgia está contraindicada, e se você fizer a cirurgia numa paciente que tem exclusivamente uma bexiga hiperativa, você vai piorar o problema dela. Certo. Então, por isso é que a avaliação é importantíssima. Ilza do Castelo quer saber como é feita essa cirurgia da incontinência. O corte é pela uretra? É como se fosse uma cesariana? Hoje, como o Pedro falou, as técnicas cirúrgicas são as técnicas minimamente invasivas, né? A gente usa o sling, que se trata de uma faixa que é colocado para sustentar a uretra. Existem vários kits no mercado, depende muito da experiência do cirurgião, qual que ele tem mais preferência, mas não é um procedimento inócuo, ele tem suas complicações também, mas é um procedimento extremamente simples, como o próprio depoimento da paciente falou aí. Procedimento que muitas vezes se faz e vai embora no mesmo dia. Via vaginal, um pequeno corte e existem a técnica retropúbica, que você pode passar a telinha do lado da bexiga, ou a transobturatória, que você vai fixar nos músculos obturatórios. Então não tem um corte externo como se fosse uma cesariana? Não. Quando a gente usa a própria face do paciente, por questões financeiras, o paciente não tem um convênio, não autorizou, aí a gente usa essa própria face do paciente, aí tem que fazer um corte pequeno no abdômen para tirar essa poneurose. Tá. Né? A Cristina do Santo Inês quer saber se carregando muito peso, a bexiga abaixa. E se tem alguma coisa a ver com incontinência urinária. Existe isso? Bexiga baixar com excesso de peso? Antigamente se falava bexiga caída, né? Existe um conceito de bexiga caída, né? As pessoas chegam no consultório, eu estou com a bexiga caída, está perdendo o chico, está a bexiga caída. Na realidade, a bexiga não caiu. A bexiga está no mesmo lugar. O que há um afrouxamento, um relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, que possibilita uma hipermotilidade da uretra, fazendo com que o esfíncter da uretra da mulher, por ser mais curta, ele é mais fraco, ele não consegue segurar a pressão intravesical. Existem os casos em que a cistocele, ou seja, a bexiga faz uma protusão na vagina. É diferente, não é nem, muitas vezes, é causa de obstrução de urina. Né? No caso da bexiga caída, é um conceito antigo que vem até hoje, mas que não existe essa bexiga caída. E no caso de carregar peso é o esforço. É o esforço, né? Mas se a pessoa não tem uma tendência, não tem nenhum afrouxamento do assoalho pélvico, não vai ter nenhum problema. Deve ser rápido, hein? Maria Eunice do Regina tem um sobrinho de 17 anos que tem incontinência. Foi ao urologista, fez ultrassom e nada foi constatado. Ele toma um inibidor, mas não resolveu. Ela gostaria de saber se pode ser um problema emocional, psicológico, o que fazer. Você disse que é do sexo masculino. Masculino. Eu gostaria de aproveitar e lembrar que o indivíduo do sexo masculino também tem incontinência. Eles têm quase a mesma incidência de uso de incontinência que as mulheres, tá? E, em alguns casos, pacientes submetidos à prostatectomia radical, cirurgias prostáticas, às vezes tem incontinência urinária de esforço também. Então, não é exclusivo, nós não falamos, mas os homens também têm. O foco aqui é mais das mulheres. Como é indivíduo do sexo masculino novo, e jovem, 17 anos, com certeza ele tem uma bexiga hiperativa ou uma incontinência, ele já fez uso de alguns medicamentos. É importante lembrar que não existe só um tipo de droga, existem várias drogas, 4 ou 5 drogas no mercado. O que a gente faz é tenta com uma droga, depois vai trocando as drogas até achar a droga adequada. Mas o tratamento dele é medicamentoso. Tá. Outro falando de homem também, o Maurício de Esmeraldas, o pai teve incontinência urinária e foi feita a cirurgia. Ele gostaria de saber se o exame de PSA acusa a doença, já que é hereditária. Acho que ele está pensando nele, né? Como o pai teve, quer dizer, vamos lá. O PSA é próstato específico, né?
não é nem câncer específico, é próstata específico. Com relação à incontinência urinária, Não tem nada a ver. tem nada a ver, não. Venho notando a minha quantidade de urina diminuiu nos últimos dias. Ela tem 58 anos, gostaria de saber se isso é motivo de preocupação ou se é normal. É Maria do Carmo Marçal. Quantidade, a gente não sabe também se ela diminuiu a quantidade de água que ela bebe ou não, mas... A gente perde água de várias maneiras no organismo, através do suor, através da respiração. Quando o clima está mais seco, a gente perde mais água pelos pulmões e tudo mais. Então, e está diretamente relacionado com a quantidade de líquido. Eu acho que se ela não tem incontinência urinária, ela devia pensar em questão... Beber mais. Beber mais água. Eu sugiro a ela que meça a urina, porque às vezes o paciente acha que está urinando pouco, mas faz o seguinte, meça quantos ml você está urinando por dia. Se estiver urinando menos que 600 ml, é preocupante sim. Se tiver, meça. Gradue, toda vez que urinar, meça o volume. Se estiver abaixo de 600, 700 ml, é preocupante. Se estiver acima, não é preocupante. E para finalizar, não sei nem se vai dar tempo, a Rita do Eldorado gostaria que vocês falassem um pouco sobre refluxo urinário e rim pélvico. Isso é rapidinho, mas assim, é tema de um novo programa? Refluxo vésico-lateral, que o xixi volta da bexiga para o rim, é uma causa de infecção urinária, né? E o rim pélvico é uma variação anatômica. O rim localizado na pelve, se ele não tiver obstrução nem nada, não tem nenhum problema. Inclusive, quando a gente faz transplante, a gente bota o rim na pelve. Tá? Não é nenhum problema, assim. A não ser que ele tenha alguma obstrução, levando à formação de cálculo e tudo. Mas fora isso... Certo. Agora, no caso do refluxo... Do refluxo é causa de infecção urinária, que a pessoa não consegue esvaziar a bexiga, porque na hora que ela contrai, a urina volta da bexiga para dentro do rim. E na hora que ele relaxa a bexiga, ela volta, ficando sempre um resíduo urinário. Urina é meio de cultura, facilita a infecção. Tá certo. Bom, nosso tempo acabou, mas deu para a gente responder todas as perguntas que chegaram de casa. Eu gostaria muito de agradecer a presença e a participação de vocês para falar de um tema, como eu disse no início, muito recorrente. A gente viu pela quantidade de perguntas que chegou. Então, eu agradeço muito a disponibilidade em ter vindo até aqui responder as nossas perguntas e a dos nossos telespectadores. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas eu gostaria de lembrar a você novamente da campanha Faço Parte. O seu apoio é importante para que a Arquidiocese de Belo Horizonte possa cumprir sua missão evangelizadora. Mas se você ainda não está fazendo parte, conheça, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. O Pense em Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever nosso programa terça, às 5 da tarde e sexta ao meio-dia. Obrigado pela sua companhia. Eu espero poder continuar fazendo junto com você o programa Pense em Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, até a próxima e pense em saúde sempre.